Neemias capítulo 11, capítulo 2, perdão, versículo 11. A gente vai ler primeiro apenas a parte A. Neemias falando: cheguei a Jerusalém. Cheguei a Jerusalém. Coloque sua mão sobre esse texto, sobre esse livro. Pai querido, nós queremos te agradecer por este tempo. Queremos te agradecer pela sua santa palavra revelada a nós. Pai, fala conosco mais uma vez, faz mais uma vez, que nós possamos sair daqui nessa manhã renovados, cheios de esperança no nosso coração. É mais um ano que se inicia, Senhor. É mais um ano que o Senhor reserva a cada um de nós. E se nós chegamos até aqui é porque a tua graça nos alcançou. Pai, fala conosco, que eu diminua e que tu cresças, e que a minha boca, a minha voz possa ser a sua boca nessa manhã. Eu te diminuo para que tu cresças, e peço que a tua bênção, que a sua manifestação se faça nessa manhã, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, cheguei a Jerusalém. Eu quero falar hoje com vocês, tratar hoje com vocês a respeito disso, a respeito de chegar no nosso objetivo, chegar no lugar em que nós estamos vislumbrando. Começa sempre, todo início de ano, é ano que nós fazemos projeções, nós estabelecemos algumas metas, nós fazemos algumas projeções de onde queremos chegar, onde queremos estar quando chegar o final do ano. Mas isso não é feito assim. Infelizmente, eu conversava ontem com um grupo de jovens que se reuniu na minha casa, e eu dizia isso para eles. Infelizmente, a grande maioria do povo de Deus vive de uma maneira que, deixa a vida me levar. E o seu trabalho? Estou deixando acontecer. E o seu casamento? Estou deixando acontecer. E a vida? Estou deixando acontecer. Irmãos, a Bíblia fala, e a Bíblia nos ensina que eu e você, nós precisamos fazer planos. Precisamos fazer planos, e principalmente planos alinhados com os planos de Deus. Agora, nós precisamos fazer planos, nós precisamos ter projetos, porque senão a nossa vida vai caminhar e passa ano, entra ano, e você vai empurrando tudo com a barriga. E muitas vezes Deus nos dá o potencial, Deus nos abre possibilidades para que a gente viva uma vida muito melhor. Agora, para isso, eu preciso me planejar. A gente precisa começar o ano com esse desejo. Eu quero chegar a algum lugar. A gente precisa iniciar um ano com essa expectativa. Eu preciso alcançar o meu objetivo. Eu preciso ser melhor como pai. Eu preciso ser melhor como mãe. Eu preciso ser melhor profissional. Eu preciso melhorar financeiramente. Eu preciso melhorar como cristão. Eu preciso melhorar como líder. A gente precisa iniciar o ano com essa expectativa. E qual que era o contexto aqui, irmãos? Qual que era o contexto? O contexto aqui é um período pós-cativeiro. Neemias estava em um lugar que não era a sua terra natal. Ele estava servindo ao rei Artaxerxes num outro lugar, numa outra região, numa outra cidade. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Ele estava com a vida boa. Tudo estava caminhando bem. Tudo andava bem, tudo caminhava da maneira que ele nem sonhava. Ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom salário, ele morava no palácio, e ele era querido do rei. O rei o via com bons olhos, ele era estimado pelo rei. Naquele tempo e nessas circunstâncias, o que um homem podia mais querer? Ou seja, esse homem tinha uma vida maravilhosa. Tudo na vida dele estava caminhando bem, profissionalmente, espiritualmente, financeiramente, estava tudo caminhando bem. Até que estava tudo legal. Até que acontece o quê? Olha o que diz aí o versículo 2 e o versículo capítulo 1. Volta lá para o capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Olha o que acontece aí. Veio Anani, um dos meus irmãos, dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atalai. Não, perdão, li errado aqui, irmãos, perdão. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio,
que se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas totalmente queimadas. Está tudo bem com ele? Está tudo bem com ele? Essa realidade momentaneamente não fazia parte dele, não tinha nada a ver com ele. Ele estava vivendo bem, morando bem, comendo bem, prestigiado pelo rei. Entretanto, quando ele tem uma resposta, quando ele tem uma resposta de uma indagação que ele faz aos seus irmãos, que ele pergunta de Jerusalém, os irmãos dizem isso para ele: olha, está tudo destruído, os seus conterrâneos, os seus patrícios estão vivendo uma verdadeira miséria, o que está acontecendo lá é algo triste. E aí o que acontece, irmãos? Aquilo traz uma profunda tristeza ao coração dele, uma angústia, um lamento. Ele fica completamente frustrado, fica triste, fica muito triste. E a reação dele, olha o que diz a reação dele. Capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele diz aqui. No capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, que ele faz a pergunta, ele indaga aos irmãos dele. Tendo eu ouvido esta palavra, olha a reação dele. Sentei, né? Chorei e lamentei por alguns dias. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós, em algum momento da vida, em alguma etapa da nossa vida, em algum período da nossa vida, recebendo uma notícia triste, passando por uma situação difícil, passando por uma situação, não teve a mesma reação de parar, tomar aquele choque, tomar aquele baque, de parar, de ficar extasiado, parado, apático, ficar triste, chorar e depois se lamentar. Estes foram os 3 estágios que Neemias passou. E há problema nisso? Há problema em passar por isso? Não. O problema é se manter nesse estágio. O problema é continuar nesse estágio. Ele recebe aquela notícia e aquela notícia transforma completamente aquele homem. Ele estava com uma vida tranquila, ele estava com uma vida legalzinha, as coisas estavam funcionando muito bem para ele. Entretanto, quando ele fica sabendo o que está acontecendo em Jerusalém, ele toma esse choque. E as reações dele é: a primeira, ele toma aquele choque, ele para, ele diz: sentei e chorei. Ele para tudo. Aí vem o choro, a tristeza, a melancolia. E o terceiro estágio diz: lamentei. O que é o lamentei? É o questionamento. Quantas vezes eu e você, a gente se questiona a Deus: mas por que isso? Mas por que eu estou passando por isso? Mas por que comigo? Mas por que Deus permitiu? Por que isso? Por que aquilo? Esse é o processo natural do ser humano. Processo natural do ser humano. Agora, irmãos, essa reação de Neemias, diz aqui que foi por alguns dias, foi momentânea. O grande problema do ser humano, o grande problema do homem e da mulher, que às vezes anda com Deus, é que, sendo frustrado, passando por alguma dificuldade, ele tem essas reações, mas muitas vezes não quer sair desse estágio, desse momento de tristeza, desse momento de melancolia, desse momento de contestação, de lamentação. E Neemias aqui nos ensina muito bem como que eu e você passamos por isso. Por isso que eu falei para vocês que essa semana eu gostei demais da reflexão que o Ronaldo Bezerra fez, que é exatamente isso. Deixa eu dizer algo para você, irmãos, não é pulando 7 ondinhas, não é fazendo 12 dias de jejum, não é indo em 12 cultos seguidos, não é ficando 30 dias nisso, não são essas coisas que vai livrar você de passar por lutas e frustrações ao longo do ano.
Todos nós vamos passar, alguns mais, outros menos, alguns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas todos nós estamos sujeitos a passar por lutas. A grande maioria de vocês aqui compartilhou lutas e dificuldades comigo, assim como eu também compartilhei com muitos de vocês lutas e dificuldades que eu tive também. Agora, o grande problema é como que eu e você lidamos com essas coisas, lidamos com essas frustrações, lidamos com essas coisas que não funcionam bem. Como que eu e você? E Neemias aqui nos dá uma aula de como eu e você precisamos continuar firmes. Como que nós fazemos para continuar firmes? Olha lá o que ele diz, o mesmo capítulo 1, a parte B do versículo 4. E aqui a gente entende o porquê ele levantou, ele reagiu e ele foi tão bem sucedido. Todas as vezes que nós falamos a respeito de superação, nós precisamos falar a respeito de Neemias. Olha lá no versículo 4, o que diz a parte B. Primeiro ele chorou, ele sentou, ele parou tudo, né, que muitas vezes é a nossa reação. Ele chorou e ele lamentou por alguns dias. Mas olha agora na sequência. Aí depois estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele recebe a notícia, aquela notícia vem como um punhal no coração dele, vem como um raio. Ele para, ele fica extasiado, ele fica parado, estático. Ele começa a chorar, depois ele começa a lamentar, questionar, mas o porquê. Só que logo na sequência, irmãos, ele continua firme, ele volta, ele não fica murmurando, ele não fica reclamando, ele não fica falando mal da igreja, ele não fica bravo com o pastor, ele não fica querendo pôr a culpa no mundo, ele não fica querendo pôr a culpa na sogra, ele não fica querendo pôr a culpa no sogro, na nora, não! Ele se levanta, se recompõe, mesmo triste, mesmo abalado, mesmo melancólico, ele volta a fazer. Ele continua firme sobre qualquer circunstâncias. Mas o porquê disso? Porque no momento que ele recebe essa notícia que abala a vida dele, o que ele faz? Ele vai procurar Deus, ele vai jejuar e ele vai orar. Você quer um segredo para Deus te levantar? Você quer um segredo para Deus te dar força nesse novo ano? Ore mais, jejue mais, busque mais a Deus. Pastor, mas como que eu vou fazer isso desanimado? Eu já estou desanimado. Meu irmão, faça com vontade ou sem vontade. Eu sempre digo isso, nosso corpo é uma máquina perfeita. Se você não está sentindo vontade de vir à igreja, esses são sinais de que você precisa vir. Se você não está sentindo vontade de orar, esses são sinais de Deus que você precisa orar. Se você não consegue jejuar, esses são sinais de Deus que você precisa jejuar. Se você é um homem cheio do Espírito Santo, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, estes são os sinais. Então, quanto menos eu quero, mais eu preciso. Quanto menos eu desejo, mais eu necessito. E Neemias entendeu isso. Ele estava triste, melancólico, chorando, estático. Mas o que ele foi fazer? Ele foi jejuar e orar. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós paramos, quando nós jejuamos, quando nós clamamos ao Senhor, Senhor, agora é contigo, o Senhor intervém de maneira especial. Neemias era um homem exemplar. Neemias teve atitudes exemplares e Deus respondeu. A Bíblia diz que no dia seguinte, logo após, ele continuou servindo ao rei. Estava triste, estava abalado, mas ele falou: aquilo que foi colocado na minha mão, eu vou continuar fazendo bem. Aquilo que Deus colocou diante de mim, eu vou continuar fazendo bem, mesmo triste, mesmo desanimado, mas eu sei, Senhor, o Senhor está à frente de tudo. Ele continuou servindo ao rei. E aqui, irmãos, eu estou fazendo um paralelo, uma simbologia. Quando eu falar rei, entenda o nosso rei soberano, Jesus Cristo, aquele que guia, o rei da nossa vida. Ele continuou servindo, ele continuou fazendo com excelência tudo aquilo que estava à sua mão. Então, sabe, sobre qualquer circunstâncias, sobre qualquer
momento que você esteja vivendo na sua vida, permaneça firme e fazendo as coisas com excelência. Permaneça firme e fazendo as coisas da melhor maneira. Pastor, eu estou desanimado, eu estou cansado. Continue firme, meus irmãos, que Deus vai te honrar. E a gente vai ver isso aqui na vida de Neemias. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e o dei. Ou seja, ele estava trabalhando, ele era o copeiro do rei. Ele experimentou o vinho, era uma tradição para que os reis não bebiam nada antes que fosse provado por outra pessoa. Questão de envenenamento, uma série de coisas. E aqui ele está trabalhando novamente, mesmo triste, mesmo com aquela notícia, mesmo angustiado. Ele está trabalhando, mas trabalhando, orando e jejuando. Trabalhando, orando e jejuando. E olha o que acontece aqui. Eu tomei para oferecer ao rei. E aí, ora, nunca antes estivera triste diante do rei. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele nunca se apresentou com semblante caído, triste, diante do rei. O rei nunca o havia visto triste. Aí versículo 2. O rei me disse: Por que está triste o seu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Ele mesmo triste, ele continuou no seu trabalho, continuou servindo ao rei. E ele tinha intimidade com o rei. Ele era um homem íntimo do rei. E o rei na mesma hora notou no semblante dele. Sabia que ele não estava doente. E disse a ele, questionou ele, falou: por que você está triste? Por que o seu semblante está caído, sendo que você não está doente? E sabe por que dessa intimidade, irmãos? Porque ele não saía da presença do rei. Ele não saía da presença do rei. Sabe, irmãos, não permita de maneira nenhuma, não permita em hipótese nenhuma que a dor, que a tristeza, que a frustração te afaste da presença do rei. Nunca permita isso, nunca permita isso. O rei olha para ele e pergunta: por que você está triste? Sabe por que o rei o conhecia? Porque o rei tinha intimidade com Neemias. É isso que eu e você precisamos, ter intimidade com o nosso rei, para que ele entenda as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas necessidades. E isso só acontece quando gera intimidade, quando nós geramos intimidade com o nosso rei. O rei olha para ele e diz: você está triste, você está triste. E essa tristeza vem do coração. Sabe, irmãos, o que mais nos ensina, o que mais me alegra nessa passagem aqui, é que mesmo diante de toda tristeza, de toda dor, ele continuava servindo a Deus. Ele continuava servindo ao seu rei. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Servir é uma decisão. Servir, ser fiel é uma decisão pessoal. Muitos não estão aqui hoje porque não levantaram da cama. Muitos não estão aqui hoje porque o corpo disse a eles: estão cansados. Outros não vieram porque é férias, fica aí de boa. Outros não vieram porque não quiseram vir, porque estão desanimados. É claro que tem muita gente viajando, tem gente que está trabalhando, tem gente que está... São as exceções. Agora, você só veio aqui nessa manhã porque você decidiu vir ouvir a palavra de Deus. Depois de uma semana corrida de trabalho, você decidiu. O seu corpo disse: estou cansado. A sua alma disse: não vai não. Talvez a cama disse: fica, estou quentinha aqui, fica comigo. Mas você decidiu levantar e vir. Então, servir, ser obediente é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Então, a dica para você nesse ano que se inicia, meu irmão: você quer ser mais abençoado, você quer alcançar lugares maiores, você quer chegar mais longe, seja decidido. Estabeleça metas, seja mais obediente, busque mais a Deus, e você vai estabelecer alvos, e esses alvos provavelmente serão alcançados. Agora, para isso, eu preciso decidir.
Eu me lembro, sabe, irmãos, eu me lembro que, desculpa usar o meu exemplo, mas é o exemplo que eu tenho, né? Eu me lembro que de alguns anos para cá, que eu comecei a tirar férias um pouco mais longas, mas eu, por trabalhar por conta, eu sempre tirei férias picado, né? Picadinho. Tirava 3 dias aqui, 4 dias ali, ia picando durante o ano aí, né? Quando dava. Então, de alguns anos para cá que comecei, mas quando as minhas filhas eram pequenas, a gente saía assim, eu enforcava quinta-feira, eu ia quinta, sexta, sábado e domingo. Fazia isso, não tirava mais que 4 dias. E o que eu estabeleci no meu coração? Meu pastor nunca me pediu isso, nunca foi pedido isso. Mas o que nós fazíamos, né? O que nós fazíamos? Eu sempre fiz isso, pastor Cleide, pastora Rita sempre fizeram isso também, pastor Fábio sempre fez isso também. Nós íamos viajar, irmãos, para onde quer que fosse. Se a viagem fosse até domingo, eu já levava o meu terninho no carro, nós ficávamos no hotel lá o final de semana inteiro, chegava de manhã, tomava café, curtia um pouquinho com as meninas de manhã, almoçávamos e eu vinha, independente de onde eu estava, eu vinha direto para o culto era à noite, eu vinha direto para o culto, já ia trocadinho, já ia almoçar trocadinho, só não colocava a gravata e o paletó, mas já ia trocadinho, chegava no estacionamento da igreja, colocava a gravata, colocava o paletó, porque na minha cabeça, no meu entendimento, e volto a dizer, irmãos, eu não sou aqui, só estou dando o meu exemplo, você toca a sua vida como você achar melhor, mas na minha cabeça, na minha concepção, eu não conseguia ficar um domingo sem congregar. Para mim fazia falta, para mim era importante. Eu ficava pensando, eu era um líder na igreja, eu ficava pensando no que eu podia deixar de abençoar ou de ser abençoado um domingo que faltasse. E como era abençoador. Chegávamos às vezes meia horinha antes, às vezes chegava em cima da hora, mas chegávamos, e como era abençoador, como o Senhor honrava aquele gesto, aquela decisão. Então, servir e ser fiel, isso é um exemplo aqui muito simples, mas servir e ser fiel é uma decisão. Eu poderia, e muitas vezes o pastor até falava, não, por que você não esticou até de tarde? Não, porque o hotel era até 2 horas da tarde, e eu saí um pouquinho mais cedo para vir para o culto, e do culto eu vou embora para casa. Fazia isso. Agora, o porquê disso? Porque no meu coração, na minha concepção, Deus era tão bom comigo que eu não conseguia ficar uma semana longe dele. É claro que se eu tivesse feito como hoje, eu faço viagens mais longas e tal, não tem como fazer isso. Mas como eu tinha a possibilidade de estar no culto, eu vinha. E como era abençoador. Então, servir, irmãos, servir e ser obediente é uma decisão. É uma decisão. O rei olha para ele e diz: por que você está triste? Por que seu semblante está caído se você não está doente? Porque ele tinha intimidade com o rei. Ele estava com o rei todos os dias. Ele estava com o rei todos os dias. Você tem estado com o rei todos os dias? Você tem tido essa intimidade com o rei todos os dias? E olha o que isso gera para ele. Olha o que isso gera para ele. Olha lá no versículo 2, a partir do versículo 3, diz assim: lhe respondi. Aí o rei faz essa pergunta para ele, questiona ele: por que você está triste? Você não está doente? Por que seu semblante está caído? E olha a resposta que ele dá para o rei. Capítulo 2, a partir do versículo 3. E eu lhe respondi: viva o rei para sempre. O rei era bom com ele, ele saudava o rei. Como não estaria eu triste? Como eu não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros, os restos mortais dos meus pais, está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do seu agrado, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em sua presença, eu te peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando ao lado da rainha sentada junto com ele, me disse: quando durará sua ausência e quando você voltará? Aprove ao rei enviar-me. E aí marquei o certo prazo. Ele tinha tanto apreço do rei, irmãos, e o rei o conhecia tanto, ele tinha tanta intimidade com o rei, que quando ele fala estas coisas para o rei, e na mesma hora o rei fala: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para que esse semblante triste volte a ser um semblante de alegria? E aí ele conta a história. Olha, a cidade dos meus pais está assolada,
As portas estão queimadas. O lugar onde está o sepulcro dos meus pais está destruído. As pessoas lá estão vivendo na miséria. E aí o rei diz: mas o que eu posso fazer? O que eu tenho a ver com isso? Ele fala: será que o Senhor permitiria que eu fosse até lá fazer algo? Será que o Senhor permitiria? O Senhor me daria autorização para que eu fosse até lá fazer algo? Sabe, irmãos, ele pede uma autorização, uma liberação ao rei. E aqui, se você avançar no texto, a gente vê que ele não pede só uma autorização formal, uma autorização de, vai lá, uma liberação comum. Ele diz: eu gostaria que o Senhor me desse cartas para que eu pudesse chegar nos lugares com a sua autorização. Sabe o que isso mostra para mim e para você, irmãos? Existem coisas que serão liberadas na nossa vida mediante a autorização do Senhor, mediante a liberação do Senhor. Quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, têm vivido à sua própria mercê, fazendo as coisas sem pedir autorização, sem pedir direção para Deus. Neemias diz: Senhor rei, olha, eu vou, mas eu quero algo formal, eu quero algo escrito, que o Senhor está me liberando, porque se eu tiver qualquer problema, está aqui, olha, o rei me autorizou, o rei está me dando a liberação, o rei permitiu, o rei está dizendo para que eu possa passar. Então, muitas vezes isso mostra para mim e para você, irmãos, que muitas vezes nós precisamos da autorização do rei para que os nossos planos não sejam frustrados. Eu e você, nós precisamos entender que tudo é por causa do rei. Todas as coisas que acontecem na nossa vida é por causa do rei. Se você está aqui nesta manhã, é por causa do rei. É por causa do rei que cadeados são quebrados, são abertos. É por causa do rei que o sim se transforma em não. É por causa do rei que o não se transforma em sim. É por causa do rei que o impossível se torna possível. É por causa do rei que o improvável se torna provável. É por causa do rei que as coisas acontecem. É por causa do rei que estamos livres. É por causa do rei que as coisas têm acontecido na minha e na sua vida. É por causa do rei que os seus filhos foram libertos. É por causa do rei que nós temos sido sustentados todos os dias. Por causa do rei, por causa do rei. É por causa do rei que coisas naturais se tornam sobrenaturais. É por causa do rei. Então, quando eu tenho esse entendimento que tudo é por causa do rei, eu não faço nada sem a direção do rei. Faço nada sem a direção do rei, sem a liberação do rei, sem a autorização do rei. Adianta. E há uma grande diferença aqui entre autorização e comunicação. O que você tem tido? Qual o seu relacionamento com o rei? De comunicação ou de pedir autorização? Existe aquele filho que tudo que vai fazer: pai, eu posso, olha, meus amigos vão comer uma pizza hoje, eu posso ir com eles? Pai, vai ter uma festinha ali no condomínio, da minha coleguinha da escola, eu posso ir? Está pedindo autorização. Os pais dizem sim, ou os pais dizem não. Agora existem filhos que: ô pai, eu estou indo lá, tá? Ô pai, eu estou fazendo tal coisa, tá? Isso é pedir autorização ou é comunicar? É comunicar, é completamente diferente. Aquilo que as minhas filhas me pedem autorização, eu tenho responsabilidade sobre elas. Elas estão debaixo da bênção. Agora, aquilo que elas fazem, ou que só comunicam, a bênção sobre a minha autoridade sai sobre a vida delas. Assim é no reino espiritual. Aquilo que você faz pedindo autorização ao rei, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Aquilo que você comunica, a graça pode até te alcançar, como na maioria das vezes nos alcança, mas a bênção da autorização, ela não está sobre aquilo. Então no reino espiritual isso é muito importante. É como aquele moço que chega: Senhor, essa é a minha namorada. Senhor, esse é meu noivo. Senhor, esse é meu sócio. Senhor, essa é a minha empresa. Senhor, essa é a minha decisão. Você está pedindo uma autorização ou você está comunicando? Agora, quando você vai, o jovem que está pensando em namorar, está apaixonado por aquela menina, ele diz: Senhor,
me ajuda, se for da tua vontade, me dá um sinal, me dá uma direção, mostra o caminho. Aquela moça que está no namoro, não sabe se noiva, se casa, Senhor, me dá uma direção. Você que está prestes a abrir um negócio, está com um sócio lá, Senhor, faço ou não faço, é bom ou não é, me ajuda, me dá uma direção, me mostra o caminho. É completamente diferente do que dar o passo e depois comunicar. É como um filho que vai, imagina, você chega em casa, seu filho tem 10 anos de idade, você chega em casa 10 horas da noite, está só o bilhetinho lá: mãe, eu saí com os amigos. Peraí, moleque, tem 10 anos, uma hora dessa não está em casa, você vai ficar desesperado. Ele te comunicou, mas não pediu a sua autoridade. Porque se ele tivesse ligado para você 8 horas da noite, falar: mãe, ó, o pessoal vai jogar videogame ali na casa de não sei quem, tal, eu posso ir, vai ser 10 horas da noite. Claro que o pai vai falar: garoto, você tem 10 anos de idade, onde você vai uma hora dessa? Não, você vai jogar durante o dia, aqui em casa, ou então alguém vai com você. Então, eu acho que os pais ficariam bem frustrados com uma atitude dessa de uma criança. E assim é o nosso rei diante das nossas decisões. Você quer ter um ano bem sucedido, você quer ter um ano abençoado, busque a direção do rei, porque é por causa do rei que todas as coisas acontecem na nossa vida. É isso que eu e você precisamos ter entendimento, né? Deus respeita as nossas individualidades. Saiba sempre disso, irmãos. Deus respeita as nossas individualidades. E aquilo que você decidir, Ele permite que você decida. Ainda que você esteja fazendo uma caca, Ele deixa você fazer, porque o Senhor respeita demais as nossas individualidades. Entretanto, quando eu peço a bênção do Senhor, Senhor, me ajuda, muitas vezes Ele nos livra. Você está prestes a fazer uma furada, mas Ele te livra da furada, porque você pediu: Senhor, me autoriza, Senhor, me mostra, Senhor, me dá a direção. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Olha o que diz lá no versículo 6, mesmo capítulo 2. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a sua ausência, Neemias? E quando você voltará? Aprove o rei enviar-me, e marquei o certo prazo. De cara, o rei já libera. Ele fala assim: tá bom, eu te libero, mas eu preciso saber quanto tempo você vai precisar. Te libero agora, você vai quando? E você volta quando? Está dando autorização, está acertando. Ele está consultando o rei, ele está pedindo direção para o rei, ele está se acertando com o rei, ele está fazendo o compromisso com o rei, e melhor, ele está cumprindo o compromisso que ele tem com o rei. Ele está dizendo: olha, eu vou tal dia e eu volto tal dia. Olha a diferença, olha a diferença. Ele podia largar tudo, deixar um bilhetinho lá: entrega para o rei, fala que eu tive que ir. E talvez o rei até seria tolerante com ele, talvez o rei até entenderia. Entretanto, ele entendia a questão espiritual. Ele precisava de uma autorização, ele precisava de uma liberação para que ele fosse abençoado. Agora eu quero que você repita comigo para ficar guardado no seu coração: obediência e dependência traz provisão. Obediência e dependência do rei traz provisão. Provisão. E olha que coisa interessante, irmãos. Ele havia pedido apenas autorização para ir. Ele orou, jejuou. Deus provavelmente deve ter revelado para ele: olha, vai, e eu vou te abençoar. Eu vou abrir todas as possibilidades, vou enviar os recursos para que o que você precisa restaurar lá seja restaurado. Mas ele não sabia de onde vinha. Mas olha a obediência e a dependência que acontece. Olha o versículo 7. E ainda disse o rei a ele: olha, eu não vou só te liberar não, me fala quando você vai e quando você vai voltar. E ele disse. Aí o rei diz a ele: se ao rei me parece bem, dei-me cartas para governadores da além do Eufrates. Ele queria carta, coisa formal, para que me permitam passar e entrar em Judá, para que eu não tenha problema, porque quando eu mostrar a carta, eles vão saber que eu fui enviado por ti. Aí versículo 8: como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me des madeira para as vigas das portas e da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. E o rei
mais deu, porque boa é a mão de Deus, a mão do meu Deus para comigo. Ou seja, irmãos, além do rei liberar, dá a carta para ele dizendo: olha, você está autorizado, com esse documento você entra em qualquer lugar, você passa por qualquer lugar. O rei diz: olha, não vou fazer só isso não, eu vou enviar a provisão, eu vou dar todos os recursos, tudo aquilo que você precisar, eu vou liberar para você, para que você vá lá e faça o que precisa ser feito. Sabe, irmãos, obediência e dependência traz provisão para os nossos projetos, para os nossos sonhos. Por falar nisso, eu queria que nós distribuíssemos agora, e você vai receber aí. E sabe, irmãos, eu posso abrir meu coração para vocês aqui? Posso? Vocês sabem que comigo eu falo que não é para falar, mas eu falo, eu sou assim. Eu confesso que esse ano eu relutei para entregar isso aqui para vocês. Eu confesso que eu relutei, porque sabe o que eu vejo, irmãos? A displicência de muitos de vocês. Pode entregar, um para cada um. Para quem é adulto, criança, você sabe ler e escrever, pega. Ou se é adulto ainda que não saiba, depois alguém te ajuda a fazer. Pastor, eu quero pegar um para fazer com meu filhinho. Não tem problema, pega também. E eu dizia isso para o grupo ontem que estava na minha casa. Esse ano eu relutei se nós íamos fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mês de janeiro, todo início de ano aqui, nós fazemos o nosso projeto de vida. Mas projeto de colocar no papel mesmo. E aí você vai ver, as prioridades. As nossas prioridades. E aqui tem uma ordem só para nos ajudar aqui. Meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus. O que você vai fazer? Tem algumas linhas aí. E à medida que a gente for caminhando aqui, nessas semanas, no mês de fevereiro, você vai colocando aí. O que você prefere? Pastor, eu quero jejuar mais, eu quero orar mais, eu orava tanto, agora eu quero ler mais a palavra. Olha, vou colocar aqui o propósito de estudar todo o Novo Testamento, eu vou colocar o propósito aqui de estudar o livro de Reis, enfim, não sei. Então, qual o seu projeto, qual os seus sonhos para o seu relacionamento com Deus? Você vai colocar aí. Aí tem até um texto, né? O Senhor confia os seus segredos aos que os temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. O que você pode melhorar no seu relacionamento com Deus para 2024? Anote abaixo e firme o compromisso de tornar essa lista um hábito. Aí o que você vai colocar aí? Você vai escrever aí, Marcelo: olha, hoje eu oro tantos minutos por dia. Eu vou colocar um propósito aqui de orar tanto. Hoje eu não leio a Bíblia todo dia. Eu vou colocar um propósito de pelo menos um capítulo por dia. Eu não jejuo, eu vou passar a jejuar. Eu jejuo um dia por semana. Eu vou colocar um propósito aqui de jejuar pelo menos 2. Enfim, o que Deus colocar no seu coração. Aí tem aqui uma segunda prioridade nossa: o meu relacionamento familiar. Se você é casado, a sua prioridade não são os seus filhos. Se você é casado, a sua prioridade é a sua esposa. A sua prioridade é o seu marido. Depois vem os filhos. Porque tem muitas ordens aí que estão invertidas e tem casamentos se arruinando por causa disso. Sua prioridade, mulher, é o seu marido. Sua prioridade, homem, é a sua esposa. Depois vem os filhos. Então, qual a sua prioridade no seu relacionamento familiar? Sua esposa, seu marido, seus filhos. Se você é jovem solteiro, com seus pais, com seus avós, com seus irmãos. E aí tem o texto clássico lá de Efésios, né? Filhos, obedeçam aos seus pais e tal. No meu relacionamento com a minha esposa, maridos, pais e filhos, o que você pode melhorar para 2024? Investir mais tempo, dar atenção. Anote todas as coisas em que você se compromete a melhorar e assumir como estilo de vida. Eu tenho tido tão pouco relacionamento com meu filho. Eu tenho conversado tão pouco com a minha esposa. Eu tenho saído tão pouco com a minha esposa. Você tem saído pelo menos uma vez por semana para comer, tomar um sorvete, dar uma voltinha na Mateu Bay, dar uma voltinha ali no Parque das Nações. Pastor, eu não tenho dinheiro. Mentira. A casquinha do McDonald's custa R$3. Sai para chupar uma casquinha do McDonald's. Você tem feito isso? Então,
Coloque aí, estabeleça metas. Estabeleça metas. Terceira prioridade: meu trabalho, escola e faculdade. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Não haverá exceção para ninguém. Está lá em Colossenses capítulo 3. A maneira como vivemos a nossa vida diária, no trabalho, escola, faculdade, deve demonstrar a atitude de quem nós somos. Todo jeitinho é corrupção, deve ser eliminado. Ah, pastor, eu fico o dia inteiro lá no meu trabalho estudando a Bíblia. Já li o Novo Testamento inteiro. Você está roubando o seu patrão, você está se comportando como um ladrão. Na empresa é lugar de trabalhar, não é lugar de ficar lendo Bíblia, não. Você quer ler a Bíblia? Vai ler na hora do almoço, na hora do seu café da tarde. Então dê bom testemunho. Eu tenho pastores, irmãos. Pastores, não são esses aqui, mas eu tenho amigos pastores empresários, que a última coisa que ele quer na empresa dele, Flávio, é crente. Pastores, homens de Deus, David, que a última coisa que eles querem na empresa deles é crente. Que crente é complicado. O cara passa o dia inteiro enrolando, lendo a Bíblia, preparando devocional e acha que está sendo uma bênção. Não, está roubando para o patrão. Aí chega em casa, é só celular e televisão. Por que não faz isso em casa? Porque não, lá o patrão está pagando, né? Então dê bom testemunho. A maneira como vivemos na faculdade, na escola, nossas atitudes, quem somos, todo jeitinho é corrupção, deve ser eliminado. Nas pequenas atitudes diárias é que mostramos a nossa identidade como filhos de Deus. Como você pode neste novo ano transformar, evangelizar e impactar a vida de pessoas no seu lugar de trabalho ou no seu lugar de estudo. E por último, fiquei tão feliz a semana passada. Uma família nos procurou, sem a gente falar nada, pouco tempo com a gente. Uma família nos procurou e falou: pastor, a gente queria se colocar à disposição, a gente quer trabalhar no Ministério Infantil, a gente quer o que tiver a fazer aí. E eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa servir, irmãos. Olha a história de Neemias. Quanto mais nós servimos, mais nós somos abençoados. Quanto mais nós cuidamos das coisas de Deus, mais Deus cuida das nossas coisas. Então, a nossa quarta prioridade: a minha vida na igreja, na minha célula, no meu G100. Regularmente eles adoravam juntos e no templo, e se reuniam em grupos pequenos, na casas para a comunhão e no partir do pão e nas refeições, com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatias, e cada dia o próprio Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. É o texto clássico aqui, né, de Atos 2, 46, 47, né? Eles se reuniam nas casas e no templo, dividiam as suas, compartilhavam, comiam juntos, e eles eram tão diferentes, aquela comunhão era tão linda, que as pessoas viam aquilo e queriam ser iguais a eles. E diz o texto que dia a dia ia lhes acrescentando ao Senhor aqueles que iam sendo salvos, por intermédio do testemunho daquela igreja. Então, qual o seu compromisso para ampliar o reino de Deus no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na sua nação? Como você pode servir mais a igreja e no G100? Ser um anfitrião, amadurecer a sua fé, servir a algum ministério. Liste abaixo quais serão as suas próximas ações e práticas para os próximos anos. Servir. Eu dizia para esse casal, né, que como a nossa igreja cresceu nesses últimos 11 anos. Como cresceu. Só que olha que coisa interessante, irmãos. A igreja cresceu, a igreja triplicou, quadriplicou o número de membros. Entretanto, aqueles que servem, cresceu uma proporção muito menor. Muito menor. Porque infelizmente, irmãos, as pessoas querem vir para a igreja, ouvir uma palavra e ir embora. Eu já abri para vocês aqui, de alguns anos atrás, uma pesquisa que, por um lado é boa, mas por outro lado é muito frustrante. Eu estava uma vez numa conferência de pastores da Comunidade da Graça, há uns 4, 5 anos atrás, e uma pesquisa do Instituto Barna, que é um instituto muito respeitado nos Estados Unidos, e as pesquisas deles são muito respeitadas, diz que 78%, quase 80%, de cada 10, 8, de cada 10 pessoas, 8, permanecem em uma igreja se elas ouvirem um bom sermão. Elas vão para a igreja, estão procurando igreja. Se elas entrarem na igreja e ouvirem um bom sermão,
elas permanecem. Esse é o fator mais importante para elas permanecerem na igreja. Não é o relacionamento, não é a estrutura, se o ar-condicionado funciona, se não funciona, se está tudo limpinho. Não é nada disso. Se elas ouvem um bom sermão, elas permanecem. Por um lado é bom. Se é um pastor dedicado, um pastor que estuda, um pastor que é apaixonado pela palavra, isso é maravilhoso. Entretanto, isso mostra, irmãos, que as pessoas não querem se relacionar. As pessoas não querem se envolver com a vida da igreja. E não é assim. O modelo de igreja que o Senhor nos deixou é o modelo de igreja de Atos, capítulo 2, que eu acabei de ler para vocês. Então procure, se você tem algum dom aí, para de ficar enterrando o seu dom. Nós estamos precisando lá de professoras para a escolinha, desesperados, né? Nós estamos precisando de gente para ajudar no som. A gente está precisando de gente para limpar a igreja. A gente está precisando de gente para manutenção. A gente está precisando de gente para tudo aqui. A gente está precisando de gente precisamos de casa para abrir mais células. A gente não abre mais células porque as pessoas não cedem as casas. Por quê? Porque a sua casa, de vez em quando a criança vai pôr a mão suja na parede lá. De vez em quando seu sofá vai sujar. De vez em quando, toda quinta-feira, você tendo bem ou mal, a campainha vai tocar lá. Agora, como é abençoador, irmãos. Eu já tive várias células na minha casa. Como é abençoador você abrir a casa para fazer uma extensão da igreja. Quantos milagres têm acontecido nas células. Então coloque aí, busca a direção de Deus. Agora, eu quero terminar como eu comecei. Eu relutei esse ano, estava pensando em não entregar, mas aí a minha esposa me convenceu, me mandou, falou, não, vamos fazer sim. Porque eu vejo, sabe, a gente entrega isso aqui, eu percebo que termina o mês que nós trabalhamos essas prioridades aqui, ninguém anotou nada, papel jogado aí no chão. Se eu perguntar no final do ano, você lembra o que você escreveu lá no comecinho? Ih, pastor, eu esqueci da firma. Ih, pastor, eu larguei não sei aonde. Ih, pastor. Então assim, faça isso, irmãos, com zelo. Escreva aí. Aqui, entenda isso como, eu vou colocar aqui metas e direções que Deus vai colocar na minha vida. Escreva. É bom você colocar tinta, escrever com a caneta, porque para ficar algo, um memorial. E mês a mês, você vai acompanhando. Você vai acompanhando durante o mês. Poxa vida, eu estabeleci aqui essa meta, não atingi ainda. Eu vou começar, já estamos aí em fevereiro, já estamos em março. Em todas as áreas da sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada um de vocês. Crente que não tem sonhos, crente que não estabelece metas, não sai do lugar. Não sai do lugar. E concluindo aqui a mensagem, irmãos. Concluindo aqui. Obediência traz provisão. Obediência e dependência traz provisão. Quantos estão precisando de provisão aqui? Para os seus sonhos, para os seus projetos. Seja obediente. Seja dependente de Deus. O rei não abençoou ele só dando a liberação, dando a carta, dando o documento. Olha, você está autorizado aí. O rei disse, além de eu te autorizar, eu vou enviar todo o recurso, tudo aquilo que você precisar, eu vou liberar para você. Os seus planos, os seus projetos, tem a autorização do Senhor? Ou tem só a comunicação que você tem dado ao Senhor? Quero terminar aqui para a gente orar, irmãos. Jacó foi enviado a se acertar com seu irmão, porque Deus liberou. Deus falou, vai, eu estarei. Ele falou, mas Senhor, como que eu vou? O Senhor disse a ele, vai e eu estarei com você na ida e na volta. Davi foi à guerra, porque o seu pai disse, vai à guerra. Samuel foi até a viúva de Sarepta, porque Deus disse, vai, e lá uma viúva vai te alimentar. A viúva só fez o bolo para ele, com a última farinha que ela tem, porque ela ouviu a voz de Deus por intermédio da voz do profeta, faça primeiro amém. Então quando eu tenho a autorização, e quando eu cumpro a autorização do Senhor, tem tudo para nós sermos abençoados, e os nossos planos e projetos caminharem bem. Quantos querem caminhar bem em 2024? Quantos querem cumprir os projetos e os sonhos de Deus para a sua vida? Amém? Vamos ficar em pé. E eu queria que você pegasse seu projeto na mão aí e orasse nesse sentido.